Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 2. Surpreendidos pela graça. Verso para memorizar. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Hebreus 11, 31. Sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Estudo adicional. Atravessando o Jordão. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados pela graça maravilhosa de nosso querido Salvador Jesus Cristo. E que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre você e toda a sua casa, em cada aspecto da vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos para dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. Imagine um momento. O povo de Israel diante do Jordão. As águas transbordando e a promessa de Deus de conduzi-los à terra prometida prestes a se cumprir. Josué, o novo líder, carrega a responsabilidade de guiar um povo inteiro. E o rio à frente representa mais do que uma barreira física. É um símbolo de fé, de entrega e de transformação. Assim como o Mar Vermelho foi a passagem da escravidão para a liberdade, o Jordão marca a travessia da incerteza para a confiança total em Deus. É nesse contexto que aprendemos sobre como a graça e a justiça divinas se manifestam, e como a fé, mesmo a fé de uma mulher improvável como Raabe, se torna a ponte entre o passado e o futuro da redenção. Depois do relato dos espias, Raabe desaparece das páginas bíblicas, até ressurgir em um lugar surpreendente, a genealogia de Jesus. Uma mulher marginalizada, habitante de uma cidade destinada à destruição, tornou-se antepassada do Messias. Como isso foi possível? Pela fé. A conversão de Raabe faz parte de um plano maior, o testemunho de que Deus não rejeita ninguém que o busque sinceramente. Raabe não foi apenas poupada, ela foi transformada. Seu passado foi redimido e sua vida passou a fazer parte da linhagem que levaria ao Salvador do mundo. A fé dela foi pequena, talvez confusa, mas foi viva. E Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, é o suficiente para mover montanhas, ou no caso de Raabe, para derrubar muralhas. Mas Raabe não foi o único caso de misericórdia divina. Os gibeonitas, um povo pagão, também renunciaram ao seu passado e buscaram abrigo sob o Deus de Israel. Eles enganaram Josué e os líderes. Sim, mas mesmo assim, Deus transformou o erro em oportunidade. Israel havia falhado em consultar o Senhor antes de firmar o pacto. Mas Josué manteve a sua palavra. E o Senhor usou essa situação para revelar que a sua graça é maior do que o engano humano. Os gibeonitas se tornaram servos do santuário, cortadores de lenha e carregadores de água, funções humildes, mas sagradas. Trabalharam próximos à presença de Deus. Isso nos lembra que a salvação e o serviço estão abertos a todos, que o passado não define o futuro de quem se submete ao poder transformador da graça. Josué enfrentou um dilema. Como agir diante do engano? Ele poderia ter anulado o acordo, punido os gibeonitas e reafirmado a justiça. Mas escolheu algo mais profundo. Combinou justiça com graça. Eles colheriam as consequências de suas ações, mas também experimentariam a misericórdia divina. Esse equilíbrio é um dos maiores desafios da vida cristã. Como estender segundas chances sem tolerar o erro?
como amar sem permitir o abuso, como ser firmes na verdade e ao mesmo tempo compassivos com quem erra. Cristo é o exemplo perfeito. Ele nunca aprovou o pecado, mas nunca deixou de amar o pecador. Sua graça não anula a justiça, ela a cumpre. A travessia do Jordão foi um marco de fé. O rio não se abriu antes que os sacerdotes pisassem nas águas. Foi quando os pés deles tocaram a corrente que Deus agiu. A presença da arca, símbolo do próprio Deus, ia à frente, indicando que o caminho para o impossível começa com a confiança. Assim também é conosco. Há Jordões em nossa vida, barreiras que parecem intransponíveis, feridas, vícios, perdas, culpas. Mas quando colocamos os pés na água da obediência e fé, Deus abre o caminho. A travessia não é apenas geográfica, mas espiritual, do medo à fé, da culpa ao perdão, da condenação à graça. E nesse movimento, descobrimos que Deus está mais interessado em transformar corações do que apenas em mudar circunstâncias. Raabe, os gibeonitas, Josué, todos eles foram marcados pela mesma verdade. A graça de Deus não conhece fronteiras. Ela atravessa muralhas, rios e preconceitos. Ela alcança o pecador mais distante e o transforma em testemunha da redenção. Deus ainda chama pessoas comuns para fazer travessias extraordinárias. Talvez hoje o seu Jordão seja um desafio pessoal, uma decisão difícil ou uma ferida antiga. Mas o mesmo Deus que abriu o caminho para Israel quer abrir o seu. Ele convida você a dar o primeiro passo em fé. Porque quando confiamos nele, as águas sempre se abrem. Confie no Senhor e atravesse o seu Jordão, porque do outro lado há uma terra prometida de graça, justiça e redenção. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.